Meu nome é Alexandre Ferreira Paz de Lira, sou aluno do curso de mestrado, do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional do PROEF, no núcleo da Universidade de Pernambuco. Neste momento, nos foi solicitado com um projeto de avaliação final da disciplina que elaborássemos um mapa conceitual utilizando todos os conteúdos trabalhados na disciplina. O tema da disciplina foi Problemáticas da Educação Física Escolar. Nele, nós utilizamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviços no PROEF. Neste momento, a disciplina, elaborando as problemáticas da educação física, ela dividiu em 6 problemáticas. A primeira, que trata do abandono do trabalho docente. A segunda, que trabalha a relação entre teoria e prática. A terceira, que fala dos aspectos legais da educação física escolar. A quarta problemática, que fala da indisciplina e afastamento dos estudantes. A quinta problemática fala das dificuldades relacionadas ao ensino de esportes. E a sexta, as questões de gênero na educação física escolar. Então nós vamos iniciar com a temática abandono do trabalho docente, que na disciplina foi abordado como texto principal a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do autor Fernando Jaime Gonzalez. Neste momento, o texto ele aborda a problematização em uma diversidade a partir do conceito de atuações docentes, a forma com que os professores de educação física agem em suas aulas. Nós distribuímos esse momento em 3 grandes categorias de atuações docentes na educação física escolar. Primeira categoria, ela trata das práticas tradicionais ou esportivizadas. Essa prática ela tem como base o esporte e, ao mesmo tempo, ela trabalha, durante essas ações do esporte, ela trabalha as competições, o treinamento e o privilégio aos mais habilidosos. Em linhas gerais, são entendidas como formas de trabalho que tem como centralidade o ensino do esporte numa perspectiva do esporte de rendimento, alunos mais habilidosos, a competição propriamente dita, a regulamentação rígida, o sucesso no esporte voltado para a vitória. Uma segunda categoria, nós trabalhamos o desinvestimento pedagógico ou o abandono das práticas pedagógicas. E aí, nesse momento, a gente tem como base a falta de intervenção do professor nas aulas. Tipo de aula caracterizado pelo rola-bola, observando claramente a ausência do professor, onde, em muitas vezes, os meninos decidem o que vai ser trabalhado na aula. Em linhas gerais, trata-se da atuação do professor que não apresenta grandes pretensões com suas práticas. Nos referimos a essa forma a um tipo de atuação caracterizada pelo abandono da tarefa do ensinar ou desvinculada do papel docente. Nessa falta de intervenção do professor, nós citamos a ausência do professor, a maior participação masculina, por tomar as decisões de como a aula vai acontecer, os homens tomam a frente das meninas, descaracterizando a participação das meninas. E uma terceira característica é que os alunos decidem como a aula vai acontecer, como será a aula. Em uma terceira característica ou categorias, nós trazemos, o autor traz, as práticas inovadoras ou a renovação pedagógica, que é justamente caracterizada pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia de abandono anteriormente falado.
em direção a uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Nesse momento, a gente traduz isso como um processo de transformação da área de educação física. Ou seja, durante as aulas nós vamos conduzir e criar alunos mais críticos, alunos que enfrentam as problemáticas da disciplina junto com o professor. Nós vamos perceber a participação de todos os alunos e também nós vamos ter o reconhecimento da disciplina Educação Física como componente curricular. No segundo momento, trazemos aí a relação entre teoria e prática. E foi apresentado durante a disciplina o texto principal, a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, com a autoria de Soraya Cristina Darido. Essa problemática a gente consegue dividir em dois aspectos. Um primeiro aspecto é o saber fazer. Durante quase que todos esses anos, dentro da disciplina de Educação Física, o saber fazer foi a prioridade nas aulas. Ou seja, o aluno teria que saber fazer aquelas atividades. Ao invés de trabalhar as vivências, as experimentações, sempre foi utilizado o praticar esportes como prioridade. Destaca-se dentro deste aspecto o quarteto fantástico, ou seja, as modalidades esportivas principais, o voleibol, o basquete, o handebol e o futsal com prioridade. E com a base desse saber fazer, onde as 4 principais modalidades esportivas são utilizadas nas aulas. E essas aulas são voltadas ao fazer por fazer, sem contextualizar as aulas, sem questionamentos, fugindo de uma proposta pedagógica onde as aulas se tornam um momento de lazer e com caráter recreativo. O segundo aspecto desse tema diz respeito ao saber sobre o fazer. Muda totalmente o papel do professor. Aqui começa a surgir os movimentos renovadores da educação física, fugindo do que a gente chama de aulas tradicionais. O movimento renovador entende que uma das ações necessárias para transformar a educação física seria elevá-la à condição de disciplina escolar. Educação física na forma de um componente curricular responsável por um conhecimento específico dentro das suas funções sociais, com a compreensão das práticas e dentro das propostas pedagógicas, os conteúdos passam a ser os mais variados possíveis. Então a gente consegue fazer aí uma ligação entre o saber sobre o fazer, que ele traz a característica do movimento renovador e as propostas pedagógicas, e no final ele traduz isso na compreensão das práticas da cultura corporal. E o saber fazer, que ele traz o esporte, né? O quarteto fantástico, onde os alunos apenas precisavam fazer simplesmente por fazer. E aí a gente trazia aí uma definição de que as aulas seriam mais o lazer ou uma recreação. No terceiro momento, a gente traz os aspectos legais da educação física escolar. Falar sobre as leis e os documentos norteadores da educação física, é importante entendermos o que é a LDB, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi promulgada em 1961, onde diz que a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos após, em 1971, com a reforma educacional, deixa-se de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que
trabalhasse mais de 6 horas por dia ou estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Nesse momento a gente traz aí uma referência à educação física ainda de forma negligenciada, no sentido de que as outras disciplinas, matemática, história, biologia, teriam essa facultatividade dos alunos, mas a educação física sim, ainda a educação física, mesmo com essa reforma educacional, ainda se encontra como uma disciplina ainda com limites dentro das disciplinas educacionais. Já em 1977, por meio da Lei nº 6.503, torna facultativa aos alunos de pós-graduação e à mulher com prole. Em seguida, traz-se a nova LDB de 1996, onde surge o movimento renovador. E o que é que ele diz? Extingue o decreto anterior, colocando a educação física como componente curricular da educação básica. E aí, ajustando-se as faixas etárias e as condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos, deixando de ser obrigatoriedade no ensino superior. A Lei número 10.793/2003, ela faz uma alteração, onde ele diz que a facultatividade nas aulas de educação física escolar. Então, nesse momento, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo facultativo. E aí ele traz a jornada e trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, prestação do serviço militar, que tenha prole, as mulheres que tenham prole, mas aí ele já traz um anexo amparado pelo decreto de lei 1044. E aí nessa problemática nós utilizamos o texto base, que foi dos autores Fernanda Moreto Impoceto e Soraya Cristina Darido, que foi a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. A quarta problemática, a gente traz a indisciplina e o afastamento dos estudantes. E tendo como texto base o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, com os autores Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. No primeiro momento, podemos citar múltiplas razões para o afastamento. Os aspectos legais que regulam a oferta do componente educação física, que foram discutidos no texto anterior, referente aos aspectos legais da educação física na escola, por exemplo. Nessa perspectiva, considerando a organização da escola ou das escolas, podemos levantar a questão do fato das aulas acontecerem no contraturno das demais disciplinas. Isso pode influenciar diretamente no afastamento dos alunos nessas aulas. A repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica e a pouca diversificação dos mesmos. Com isso, a falta de outras práticas corporais a serem tematizadas, pode ser descrito esse problema como uma prática repetitiva de gestos técnicos em diferentes níveis de ensino. Então, a repetição dos conteúdos, ele traz essa uniformização dos mesmos esportes a serem trabalhados, e isso faz com que a gente possa ter um afastamento dos estudantes, inclusive quando a gente fala da participação masculina e feminina, onde as meninas podem realmente não ter o acesso a essa prática. Uma outra questão que traz o afastamento é o insucesso e exclusão nas aulas. É um outro aspecto que pode contribuir para o gradativo afastamento dos alunos das aulas de educação física
e o insucesso que muitos experimentam na disciplina. A utilização de procedimentos pedagógicos que promovem maior atenção aos mais habilidosos, podendo ao longo prazo frustrar e afastar muitos alunos, não só da aula em si, como das práticas corporais em geral. Outro aspecto importante já levantado pela literatura é a diferença que ocorre na participação das meninas e dos meninos, tendo os homens como mais ativos e assim afastando as mulheres, como falei anteriormente também na questão da repetição dos conteúdos. Uma outra problemática que será discutida posteriormente, que é a questão de gênero. No segundo momento, podemos falar da indisciplina dos alunos. E aí a gente cita a parte do comportamento, né? Podemos citar a indisciplina como comportamentos que opõem às regras que regem o convívio num determinado contexto, indo contra o conjunto de normas estabelecidas. E aí, o aluno não respeitar nem seguir as regras, a falta de respeito aos professores e colegas, a agitação excessiva nas aulas, as conversas paralelas. Nesse quesito, a gente cita muito a necessidade da participação do trabalho entre escola e família para que consigamos melhorar o ato indisciplinar na escola. E aí, no terceiro ponto do tema, indisciplina e afastamento dos estudantes, a gente traz o que fazer, o que é necessário. Então, desenvolver um ensino inclusivo que rompa com o histórico da educação física, que em muitos momentos pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos, excluindo os inabilidosos das práticas corporais, promovendo assim o afastamento de grande parte dos alunos. Então, dentro dessa necessidade, a gente pode o quê? Reconhecer a educação física como uma disciplina ou uma proposta pedagógica como conteúdo, incluindo todos os alunos nas aulas. Aulas no mesmo turno, estipular métodos de avaliação, dar realmente importância à disciplina. No texto, inclusive, cita-se métodos de trabalhos importantes, como o Sport Education, o modelo de responsabilidade pessoal e social de Donald Ellison, na busca sempre de enfrentar os desafios da indisciplina e do desenvolvimento de valores nas aulas de educação física. O quinto tópico das problemáticas da disciplina fala sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e tem como texto principal Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, com o autor André Luiz Ruggiero Barroso. E, inicialmente, o autor ele divide o ensino dos esportes em duas categorias, que são as categorias das aulas hegemônicas e as propostas pedagógicas. Nas aulas hegemônicas não existe experimentação variadas de práticas corporais. O que temos neste estilo de aulas é voltado exclusivamente para o esporte, treinamento esportivo sem nenhuma fundamentação, utilizando das principais modalidades esportivas, que é o quarteto fantástico, o futebol, o basquete, o handebol e o voleibol, predominando sempre o domínio masculino nas aulas. E dentro das propostas pedagógicas, a gente traz o estilo de aula que vai existir com uma grande variação das modalidades esportivas, saindo realmente desse quarteto fantástico, das modalidades principais. Não apenas praticar uma modalidade esportiva, mas compreender e entender que através do esporte podemos trabalhar questões sociais e psicológicas, prezando também pela inclusão de todos e participação de um maior número de alunos nas aulas. O objetivo é, além do que ensinar, é saber para que ensinar. Nessa divisão, a gente consegue entender que nas aulas hegemônicas, a gente tem o esporte na escola. Então, o esporte na escola, que ele traz as características do treinamento, do rendimento, a padronização esportiva, a seleção dos mais habilidosos e a detecção de talentos.
Nas propostas pedagógicas, a gente já traz o esporte da escola, que é com aulas didática e pedagógica, com tematizações, diversificação e princípios da equidade, com a participação de todos, onde o aluno tenha realmente o direito de fazer a participação da educação física escolar enquanto um componente curricular. E por último, nós trazemos as questões de gênero na educação física escolar. Com o texto principal, a educação física escolar e a questão de gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Logo de cara, o texto apresenta uma provocação. Por que as crianças de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental têm aulas de educação físicas mistas? E a partir dos anos finais do ensino fundamental, as turmas são separadas por sexo em algumas escolas. Então é bem curioso isso. Primeiramente, o autor traz as definições de gênero, sexo e sexualidade para que a gente possa entender essa provocação feita pelo autor. Gênero entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino. Sexo é um termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Já a sexualidade refere-se a uma série de crenças como comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. No segundo momento, a gente traz justamente o questionamento inicial do autor, em aulas mistas ou separadas por sexo. Isso é um questionamento interessante. Embora a composição de turma mistas para as aulas de educação física seja uma prática consolidada no ensino público brasileiro através da Lei 9.394 de 1996 da LDB, ministrar aulas para turmas formadas por meninos e meninas não tem sido uma prática consensual por professores de educação física, especialmente a partir do segundo ciclo do ensino fundamental até o ensino médio. Nesse sentido, um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de educação física em sua prática docente refere-se à adoção de uma postura adequada para o trabalho de turmas mistas, pois ainda muitos docentes optam por separar meninos e meninas das atividades, sendo muitas vezes diferenciados pelo sexo. Por fim, o texto traz um momento em que chama a nossa atenção, que são alternativas didáticas. O desafio ele consiste em formular propostas que atendam às perspectivas de ensino com alternativas didáticas com práticas pedagógicas pautadas pelo princípio da equidade de gênero. Para propor uma intervenção, justamente, que evite a desigualdade de gênero, o respeito à diversidade e a importância de trabalhar com um eixo orientado para a sensibilidade e o outro voltado para a vivência de situações inclusivas. Estratégias como a proposta de modificação, por exemplo, das regras dos esportes pelos próprios alunos e alunas, assegurando opinião, habilidades, vivências de cada um, sem discriminações, e o professor sempre exercendo o papel de educador, intervindo na construção dessas atividades para não acontecer a exclusão, proporcionando as oportunidades igualitárias para todos os alunos. Bem, a partir desse momento, nós vamos buscar falar um pouco das conexões entre as problemáticas com as suas semelhanças e diferenças. Então, as temáticas já começam a se cruzar no momento em que a gente entende que o saber sobre o fazer está ligado às práticas inovadoras e o saber fazer está ligado às práticas tradicionais que compõem justamente as categorias de abandono do trabalho docente. Já em disciplina e afastamento dos estudantes, voltando ao mapa geral, vemos que essas problemáticas apresentam semelhanças. Aqui no que é o que fazer,
ou o que fazer ou o necessário ser feito encontra semelhanças com as práticas inovadoras. E o afastamento também podemos associá-lo aos aspectos legais que liberam os alunos à facultatividade. E também ao quarteto fantástico, que está no saber fazer, lá em teoria e prática. Justamente quando a gente fala da prática do esporte. E aí vem o esporte na escola. Quando retornamos ao mapa conceitual, a problemática do ensino do esporte, encontramos semelhança entre algumas delas. Aqui citamos as aulas hegemônicas, que existe uma semelhança com o abandono do trabalho docente, já nos aspectos das práticas tradicionais. Já no lado das propostas pedagógicas, encontramos semelhanças com as práticas inovadoras. Indo lá para as questões de gêneros, podemos citar a relação entre alternativas didáticas com o saber sobre o fazer. Voltando um pouco à parte do afastamento, a gente percebe ali no quesito insucesso e exclusão uma certa semelhança voltada para o abandono do trabalho docente no que diz do desenvolvimento pedagógico e nas práticas tradicionais. Ainda no afastamento, a gente vê a repetição dos conteúdos com uma semelhança ao desinvestimento pedagógico que está citado no abandono do trabalho docente. Nesse momento, eu finalizo o meu trabalho. Gostaria de deixar aí o meu abraço a todos e que possam, a partir desse momento, fazer uma leitura aí do nosso mapa conceitual das problemáticas da educação física.